Vamos ter um tempo de oração breve aqui, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei que Deus tem algo tremendo para falar a mim e a você nessa noite. Sei que Deus preparou esse momento para mim e para você. Erga suas mãos, se você puder, aos céus. Não porque erguer as mãos te torna mais santo ou não, mas é um sinal de rendição. É você sair da sua zona de comodidade, é você se entregar na presença do Senhor e se derramar e dizer: Senhor, eis-me aqui, controla a minha vida, Deus. Pai, Tu sabes como cada pessoa entrou aqui nessa noite. Tu sabes, Senhor, como a igreja do Senhor, como o povo do Senhor tem sido enganado, tem sido confundido. Deus, e o Senhor nos trouxe esse tempo de ensino, de crescimento espiritual. Eu te agradeço, Senhor, por cada alma, cada vida, cada pessoa que veio aqui essa noite, num dia de semana, numa quarta-feira, a igreja cheia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque onde tem capim, Deus, as ovelhas vão. Deus, obrigado porque o Senhor mandou cada pessoa aqui nesse lugar. Deus, que cada um de nós saia daqui com as suas expectativas atendidas no Senhor. Aquele que entrou aqui triste, angustiado, que saia daqui, Deus, pulando de alegria. Aquele que entrou aqui enfermo, saia daqui curado. Deus, essa pessoa que entrou aqui em dúvida, saia daqui alicerçada na palavra do Senhor, que é a verdade. Nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por essa noite que o Senhor fez, por esse lugar que o Senhor preparou, e pela vida do pastor Gustavo, que tão carinhosamente, Deus, abriu mão do seu conforto, da sua casa, da sua família, da sua própria igreja, para estar aqui conosco, nos ensinando. Deus, que o Senhor possa recompensá-lo, que o Senhor possa, Deus, honrá-lo, que acima de tudo o seu nome continue sendo pregado, Deus, através da vida dele, e que aqui haja milagres, cura, transformação de vida, e que nós saiamos daqui repletos, cheios e transbordantes da Tua glória, para a honra e glória do Senhor. E todo aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte para o Senhor, e diga para quem está perto de você, diga: você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui renovado. Fala para uns 4 ou 5 aí. Você vai sair daqui renovado, em nome de Jesus. Pastor Gustavo Viana, por favor, meu querido amigo, irmão. Está conosco o pastor Marcos. Pastor Marcos, pastor da igreja da Missão Cristo Vivo. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui, viu? Uma honra ter o senhor aqui também. Graças a Deus por isso. As crianças podem... Tia Alexandra vai estar com as crianças lá. Tia Alexandra, parece que a tia Patrícia falou que a salinha está com um cheiro um pouco forte. Vê com ela, talvez tenha que ficar em cima, tá? Porque pintou hoje aí. Amém. Ah, tá. Tem uma gasosa aí, abençoada. Queridos, eu quero só, antes da gente ter algum contratempo, tem um Gol vermelho, placa HEO 4215, que ele está no passeio, aqui, é o passeio do caminhão, Sérgio? É. Aí, irmão, você que é dono desse Gol vermelho, placa HEO 4215, o seu carro está ali no passeio, perto de um portão onde um caminhão faz a curva à noite. E esse caminhão, ele está tirando umas fininhas lá, está tirando umas casquinhas de vez em quando nos carros dos irmãos. Então, se você tiver um Gol vermelho, placa HEO 4215, você, por favor, se puder, retirar lá do local, para não passar depois constrangimento, não ver lá que seu carro está com um risquinho lá, né? Não tem nada a ver. Irmãos, quem conhece o pastor Gustavo Viana aí, dá um glória a Deus. Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Ô pastor, você está igual cheiro de mexerico, você já está ficando conhecido mesmo, hein? Que isso, cara. Pastor Gustavo é meu amigo, um homem de Deus, um servo do Senhor. E dessa geração nova, eu falo com muito orgulho, e eu o vi ainda pequenininho, eu carreguei no colo. Verdade. Não vou falar que eu contei pra te dormir. E esse menino, que ele era um menino, que ficava lá correndo, fazendo bagunça, hoje se tornou um teólogo, um professor, e acima de tudo um homem de Deus. O pastor Gustavo dá várias matérias lá no nosso seminário. Além da do Koinonia, você também ministra em outros seminários, né, pastor?
E aí eu acho melhor você se apresentar, então, porque tudo que eu falar aqui vai ser pouco, porque você é uma bênção, você é meu amigo, e fora que você é bonito demais. Mamãe caprichou. Estenda suas mãos para ele, vamos orar por ele. Senhor, obrigado pela vida desse querido. Que o Senhor possa continuar usando o seu filho, com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu, queridão? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém ou não? Amém. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa noite. Se um dia fizerem minha biografia, vão poder enriquecê-la dizendo assim: ele pregou um dia naquele púlpito ocupado pelo pastor Ricardo. Irmãos, isso dá um peso assim na sua biografia, que é um negócio fora de série. Isso alavanca as vendas. Não é assim, eu tenho um grande prazer assim, pelo pastor Ricardo, pela Cristina, por essa família. Às vezes você me vê brincando assim, pensa assim, mas que falta de respeito, misericórdia. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo. Quem mais eu brinco é quem mais eu respeito. Então é por isso que eu brinco muito com o pastor Ricardo, a gente brinca tanto um com o outro assim. E aprove ao Senhor eu estar aqui nessa noite. Hoje eu estava lembrando, quando o pastor Ricardo falou que me conheceu pequeno, só que eu não bagunçava, eu orava muito. Meus pais falavam assim: menino, para de orar, vai brincar um pouco. Eu falei: tá bom, mãe, já que só falou. E eu sou filho de pastor, talvez vocês conhecem, talvez não, né? Creio que vocês conhecem meus pais, o pastor Fernando e a pastora Luzia. Pois é. E desde muito cedo eu caminho com eles no ministério. E eu me lembro de uma vez, assim, nós tínhamos os cultos nos lares, fazíamos visitas. Eu lembro como se fosse ontem, irmãos. Parece que o pastor Ricardo e a Cristina saíram para comprar roupa junto. Os dois estavam de jardineira, camisa branca, assim. O pastor Ricardo era magro, igual eu. Pra você ter ideia, tinha um chevette branco, lembra daquele chevette? Gente, como que o tempo passa. Isso em 1900 e minha avó ainda era gatinha. Não é? Mas que prazer estar aqui com vocês. É um desafio falar sobre esse tema. E antes de começar a falar, eu me sinto muito honrado, porque eu vejo que a igreja está despertando para a busca na palavra. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, eu falo isso sem um pingo de demagogia, porque ele foi muito corajoso em fazer isso. Porque geralmente aniversário de uma igreja, né? É aquela campanha, é gente pop para falar, aquela coisa toda, mas não. Ele, como homem de Deus, entendeu que é momento da igreja conhecer mais da palavra do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. Você pode dar uma salva de palmas pela vida dele? Por essa visão que o Senhor plantou no coração dele. Isso é muito nobre, irmãos. Muito, muito nobre. Muitos pastores, no momento desse, estariam preocupados assim: qual banda que eu vou levar? Quem que enche mais a igreja? Mas não somos nós que enchemos a igreja. Diz a Bíblia lá em Atos que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem enche a igreja de verdade é o Senhor Jesus. Eventos fazem com que as pessoas passem pela igreja. Mas quem planta uma pessoa numa igreja é o Senhor Jesus. Amém ou não? Eu sei. Se coloque de pé aí, você está jovem, arrumado, esticando as canelinhas um pouco. Diga aí para quem está do seu lado assim: eu sei que você é bonito, mas hoje você se superou. Amém. Pode mentir não, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler 2 textos que servirão de base para a nossa meditação nessa noite. O primeiro está lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, todos encontraram aí? Amém ou não? Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo.
como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Pula um pouquinho para frente agora aí, a carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, Judas. Esse aí não é o Iscariotes, tá? Pode ficar tranquilo. Judas, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Somente até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos nessa noite. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, sermos tocados pela Tua palavra. Ser conosco, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de você se sentar, diga assim: Deus, fala comigo. Diga mais forte: Deus, fala comigo. Amém. Eu creio que Ele vai falar. Pode se sentar aí por um momento. Coube a mim hoje a responsabilidade de falar sobre um assunto que eu tenho o costume de estudar bastante, que é o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura de doutrinas. É quando você faz uma verdadeira coxa de retalhos. Você pega elementos de uma doutrina aqui, elementos de outra doutrina ali, elementos de outra doutrina acolá, e daqui a pouco você não tem mais, por exemplo, identidade. Irmãos, e a gente pensa assim, mas isso não acontece no meio da igreja. Queridos, só de nós pensarmos assim, já é sinal que tem sincretismo no nosso meio. É um negócio tão maligno, porque o sincretismo não chega de repente e destrói uma igreja. O diabo, ele não tem tanta pressa assim. Ele trabalha de forma paulatina, de forma, às vezes, vagarosa, porque fazendo isso, nós não iremos ficar em alerta, e, às vezes, sem querer ou não, estamos aceitando aquilo que ele está introduzindo na igreja. Nós estamos vivendo um momento interessante na igreja, principalmente por essa projeção política que nós temos hoje. A igreja está combatendo o pecado lá fora. A igreja está se posicionando lá fora. Mas nós estamos esquecendo muitas vezes de olharmos para dentro da nossa casa. Irmãos, tem um texto na Bíblia que eu acho fantástico. E geralmente ele é utilizado nos evangelismos. Geralmente ele é utilizado com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que é Apocalipse 3:20. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós falamos isso, irmãos, para aqueles que não são cristãos. Mas se nós atentarmos bem para o texto, não é dito a um não cristão, é dito a uma igreja. Você tem noção o que é Jesus do lado de fora de uma igreja? Pois bem, não se engane, não é o fato de termos o nome igreja, não é o fato de termos Jesus no nome da igreja, significa que Jesus está naquilo que a igreja está fazendo. E se nós não tomarmos cuidado, veja só, é a igreja de Laodiceia. Qual era a característica daquela igreja? Ela era morna. Jesus fala assim, porque você não é frio nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E nós vivemos um tempo desse politicamente correto, que você não pode tomar uma postura firme, que senão você é chamado de retrógrado, de radical, de cabeça fechada. Meu querido, mas deixa eu te falar uma coisa, nós servimos a um Deus radical, a um Deus que não mistura as coisas. Sabe uma das maneiras de você deixar algo morno? É você pegar uma água fervendo e misturar água fria. Aquela igreja era morna. Quantos aqui já ouviram lá aquela ilustração do sapo, colocando assim para cozinhá-lo? Né? Se colocar na água fervendo, ele pula fora. Mas se for aquecer aos poucos, vai cozinhando, daqui a pouco virou história. E quando a gente pensa em sincretismo, nós temos que pensar que isso é algo histórico. Ao longo da história da humanidade, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Vamos começar aqui com a história de Israel. Irmãos, quando nós lemos o livro de Juízes, nós lemos 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, há histórias ali que nos assustam. Mas sabe o que é interessante? Antes disso, Deus já havia dado um alerta para o povo. Levantou os seus profetas para falar com o povo. Na lei já falava com o povo. Antes mesmo do povo entrar em Canaã, o que Deus falou com o povo? Olha, vocês não irão adorar aos deuses deles. Vocês não irão assimilar os costumes deles. Aí de repente estão lá os nossos queridos israelitas adorando Baal, por exemplo. Irmãos, uma pergunta aqui bem direta, desculpa a minha sinceridade. O que você acharia se entrasse aqui na igreja, tivesse uma imagem de preto velho aqui? Hã? Não é de se escandalizar? Fala, meu Deus, misericórdia, oh Jesus amado, que absurdo. Mas era o que o povo fazia. Havia estátuas de Baal, de Astarote, os postes ídolos, dentro do templo do Senhor, a porta do templo do Senhor, no meio do povo. Aí a gente pensa, meu Deus, que absurdo, querido. Sabe por que isso aconteceu? Não aconteceu da noite para o dia. Gerações. A Bíblia conta lá em 2 Crônicas a história de um rei chamado Josias. Irmãos, para você ver a que ponto o povo chegou, a Bíblia estava esquecida. De um sacerdote um dia mexendo lá no templo. Achei a Bíblia. Achei o livro da lei do Senhor. Mas sabe o que é isso? Tempo. Aconteceu na nação de Israel. Aí a gente olha assim, não, misericórdia, a gente fala tanto mal de Israel, né? Irmãos, eis que te digo nessa noite, recebe aí, é forte. Nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos. Deixa eu te falar agora um pouco do sincretismo no Brasil. Que aí eu vou chegar na igreja. O que sucede no Brasil? Lá no século XV, XVI, estão lá os nossos queridos índios pescando, aquela coisa toda. De repente chega um povo lá, os nossos queridos europeus, que por sua vez, daqui a alguns anos, trazem lá da África os negros. O Brasil, ele nasce numa mistura religiosa. Você tem os índios com religiões naturalistas. O que é isso? Adoram ao sol, a lua, os rios. São os índios. Aí chegam aqui os europeus que são cristãos. E trazem lá da África
pessoas com religiões nativas daquela região. E essa salada toda está o Brasil. Uma das estratégias de toda religião, às vezes de toda não, de algumas religiões, é justamente usar o sincretismo para sobreviver. Por quê? Quando os europeus chegam aqui, eles não chegam só falando assim, Jesus te ama, querido. Deus é amor. Filhão, chega aqui, é armado. Imagina, né, no final do culto a gente canta, a gente ora, se você que está aqui nessa noite, Jesus te ama, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nessa noite o Senhor te chama. Filhão, naquela época era o seguinte, ou você converte ou toma chumbo. Então os caras falam assim, gente, isso tá bom, eu falo que eu aceito, mas só para inglês ver, porque eu continuo com a minha religião. Só que os cristãos estão dominando, o que eu vou fazer? Os negros pensam assim, eles têm os santos. O que a gente faz então? Associa um santo a uma entidade do terreiro. Simples assim. Sim, tranquilamente. O que os índios fazem? A mesma coisa. Sabe o que é isso, irmãos? Sincretismo religioso. E o que isso tem a ver com a igreja brasileira? Pois bem, a história começa mais ou menos lá em 1900, com a chegada de alguns americanos e europeus ao Brasil, com a tradição que a gente chama de pentecostal. Aí, nessa leva, você tem, por exemplo, a Assembleia de Deus. Quais são as principais características das igrejas deste primeiro momento? A crença no batismo com o Espírito Santo, logo após a convenção, ou muito tempo depois, não importa o tempo, mas acontece. E um sistema muito rígido de usos e costumes. Irmão, só uma coisa aqui, em nome de Jesus Cristo. Na minha fala, inevitavelmente, às vezes eu vou ter que falar o nome de pessoas e ou instituições. Longe de mim difamar alguém, até mesmo porque o meu telhado é de vidro. E mesmo você que está aqui nessa noite, ou que está me assistindo, que é de outra tradição protestante, por favor, o que eu estou falando aqui é com carinho. Eu não estou lutando por uma placa de igreja. Mas como diz Judas na sua epístola, eu estou lutando pela nossa fé. E isso nós temos que fazer. E nós temos que passar o pente fino sim em nós. E no nome de Jesus. Então, por favor, não sinta ofendido. Amém? Então, nessa primeira leva, você tem a Assembleia de Deus, que é a grande matriz, a crença no batismo com o Espírito Santo, e aquele sistema rígido de usos e costumes. Lembra lá, até pouco tempo atrás, por exemplo, o povo não assistia televisão, não ia no estádio de futebol, não jogava futebol, usos e costumes. Mas lá para a década de 50, 60, começa o que a gente chama de segunda onda. O que esses caras vão falar? Gente, olha, não, nós cremos sim no batismo do Espírito Santo, e a maior evidência dele é falar em línguas. Era muito comum as pessoas dizerem, ei, querido, já foi batizado no Espírito Santo? Você fala em línguas? Não fala não, misericórdia. Vai lá na campanha com o pastor Ricardo, é forte, que vai orar e você vai ser batizado. Você vai falar em línguas. Tem até aquele estranhamento. Então, são as igrejas, por exemplo, nós, Igreja Batista Nacional, o que é isso? Igreja Batista Renovada. Aí você vê, toda vez que você vê assim, uma placa de igreja tal, renovada, é a igreja que remete a esse movimento da década de 50, de 60. E logo depois, no final da década de 60 em diante, começa o que a gente chama de terceira onda. O que é isso? As igrejas neopentecostais. Dessas aí nós podemos destacar Quadrangular, a Universal. E dessas duas aí vão surgir um tanto de outras igrejas que estão muito grandes hoje, né, nos nossos dias, tudo e tal. E quais são as características dessas igrejas? Primeiro, a ênfase no batismo do Espírito Santo foi deixada um pouco de lado. A experiência com o Espírito Santo agora não é o falar em línguas. São aquelas experiências com manifestações corporais, melhor dizendo, perdão.
que é isso? Quem aqui já ouviu falar na unção do riso? Quem aqui já ouviu falar na unção da leoa? Hã? Eu já vi a unção da leoa parida. Mas na unção da leoa parida. As pessoas se movimentam como animais. Começam a imitar sons de animais. É uma das partes do movimento neopentecostal. Outra ênfase você tem aí, a teologia da prosperidade. O que é isso? Você está pobre, endividado, não tem nem onde cair morto. Vem aqui, faz a campanha, que amanhã você tem um triplex, 3 carros, e Deus vai te abençoar. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, e os seus filhos não passam necessidade. É a teologia da prosperidade. Outra coisa também que esses caras vão focar muito, a batalha espiritual. Irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses assim. Tem gente que sabe mais do diabo do que de Deus. Você fala assim, o diabo te carrega e fala assim, leva que eu estou facinho. Parece que gosta tanto do diabo. É apaixonado com o diabo. Sabe quanto que o diabo calça? Sabe qual a música preferida do diabo? Sabe qual o prato preferido dele? Eu fui auxiliar durante muito tempo lá na Missão Barreiro. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá, no hall da igreja, assim, tinha uma mesinha com os impressos da igreja. Aí eu vi lá, nem sei quem deixou um tanto de folha com a relação das potestades que agiam na região do Barreiro. Aí eu fiquei lendo lá, Exu não sei o quê, demônio 7 não sei o quê. Já viu, demônio é tudo 7 alguma coisa? Né? 7 copas, 7 saias. 7... Eu brinco, na comida tem os 7 calorias. A gente expulsa e depois come, que tá light. Aí eu fiquei lendo aquele negócio assim, eu fiquei imaginando assim, Deus, como que o povo ficou sabendo disso? Irmãos, na minha ignorância e inocência, eu fiquei imaginando um crente na esquina assim, com a visão espiritual aberta, vendo passando a potestade, ele fazendo igual aquele repórter, o Thiago Reis. Seu nome, seu bar? Seu nome, seu bar? Seu nome, seu bar? Eu fiquei imaginando, eu falei assim, meu Jesus Cristo, sabe por que me chamou atenção? Eu falei assim, será que esse povo sabe os nomes de Deus? É forte. Deixa o menino rodar. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Querido, o sentido da nossa vida está em conhecer a Deus. Mas tem gente que quer saber tudo do diabo. É um diabólogo. Né? Tem a matéria lá no seminário, diabologia. É PhD em diabologia. Irmãos, e vejam só. A partir da década de 90, nós temos uma explosão numérica dessas igrejas neopentecostais. Mas assim, cresceu e de dentro de outras vão saindo outras. É um negócio, assim, é digno de estudo, como diria o outro. A mais recente agora é a plenitude do trono de Deus, lá com a Genoduc. É a mais conhecida agora. Que está bombando. Você tem a Mundial do Poder de Deus, a Internacional da Graça. São as igrejas neopentecostais. E aqui começa a minha fala sobre a igreja mesmo. Por que cresceram tanto? Irmãos, permita-me te falar uma coisa. Isso não é uma análise minha. Isso aqui é análise da academia, das universidades, do pessoal que estuda sociologia, antropologia e psicologia. Por que essas igrejas estouraram? Na América Latina. O discurso de um sociólogo é muito simples, porque eles descobriram as raízes da religiosidade na América Latina, o sincretismo religioso. Por isso que eles explodiram.
Porque isso começou com eles. Mas se nós não tomarmos cuidado, isso está entrando nas nossas igrejas, nos nossos devocionais, na nossa prática religiosa, nos nossos sermões, nas nossas orações, nos nossos cânticos. Ah, pastor, não é misericórdia não, querido, é verdade. É verdade. Eu quero falar um pouco com você nessa noite, os indícios desse sincretismo que nós temos vivenciado nos nossos dias. O primeiro se dá pelo simbolismo exacerbado. Uso de símbolos, coisas palpáveis. Porque descobriu-se que o latino-americano, para ele crer, ele tem que ver. Ah, pastor, o que isso tem a ver conosco? Queridão, a rosa ungida, eu vou falar. Meus amigos pentecostais falam, eu vou falar. Não é? A rosa ungida, o óleo que a gente quer levar para casa. E nós somos tão cara de pau que nem os nomes a gente muda. Arruda, o sal grosso, pastor Ricardo, eu vou falar. O sal grosso, irmãos, a gente não fala mais expulsar demônio, a gente fala descarrego. Até a nossa roupa branca. Sabe o que é isso, querido? Isso é sincretismo religioso. Mas a gente usa isso como desculpa, no sentido assim, não, isso não tem problema nenhum, é só para fomentar a fé das pessoas, queridão, em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos fomentando a fé, nós estamos criando pessoas dependentes de símbolos, de nomes, de rituais. Porque se não acontecer desse jeito, Deus não está fazendo. Aí a gente costuma usar a Bíblia para... Ah, mas que quando Deus faz isso, queridão, uma coisa é direcionamento de Deus. Outra coisa é eu virar nessa noite e falar assim, olha, tem um relógio ungido aqui. Você vai levar para sua casa como um ato profético de que sua hora está chegando. Não, a hora da sua vitória, calma. A hora da sua vitória, me expressei mal, perdão. De que a hora da sua vitória está chegando. Recebe aí, querido. Irmãos, eu me lembro uma vez, lá na sede, eu estava desempregado. Sabe aquela fase, 17, 18 anos, que você está, ô Senhor, ô Jesus, né? Aquela coisa toda, você querer namorar e pedindo dinheiro o pai ainda para sair com a namorada. Aí eu estava numa seca no emprego. Eu me lembro de um pastor que chegou lá para pregar. Falou, querido, nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu, amém. Coração cheio de fé. Amanhã, a essa hora, irmãos, eu lembro perfeitamente, 11h28 da manhã. Era o cu das 10. Amanhã, a essa hora, o seu milagre vai chegar. Irmãos, eu saí de lá. Eu nem dormi. Sabe assim, você esperando aquele milagre que alguém vai te ligar, alguém que nunca te viu na vida, assim que Deus deu um revelamento para ele lá na hora do número do seu telefone e do seu nome, do que você precisava. Às vezes isso acontece, verdade seja dita. Mas eu fiquei imaginando, devia ter umas 3.000 pessoas naquele dia na igreja. Eu fiquei imaginando assim, quantas pessoas mesmo chegaram às 11h28 da manhã e o milagre dela chegou? O meu não chegou não. Chegou não. Irmãos, nós somos tão dependentes disso, eu me lembro, eu tenho 32 anos de idade hoje. Eu fui ordenado com 20 anos de idade. Eu lembro, eu tinha 21, logo no início do ministério, aquela empolgação toda, e papapá, né, assim, achando que eu ia mudar o mundo. Sabe de nada, inocente.
Aí eu estava lá na Missão Guarani, aí chegou uma senhora para mim, falou assim: pastor, está aqui a roupa do meu filho. Meu filho, ele mexe com drogas. Eu queria que o senhor orasse por mim. Falei, tudo bem. Eu queria que o senhor ungisse a roupa dele também. Irmãos, no meio da mensagem pode ser que eu cutuque você também, viu? Então, vai dando glória aí. Ela falou para mim assim: está aqui a roupa do meu filho, o senhor pode ungir, pastor? Eu virei e falei assim: querido, duas coisas. Primeiro, minha oração não é melhor do que a sua, amém? Amém. A senhora crê nisso? Crê. Segundo, a senhora crê que o poder não está no óleo, tem em Deus? Pastor, creio. Então a senhora vai orar. Depois eu oro. Não é que a véia orou? Eu orei. Amém, querido? Amém. Mas só pode ungir. Irmãos, esse sincretismo, esse apego ao símbolo, isso é complicado demais. Isso não é nosso. Ah, pastor, mas Jesus um dia não fez um barro lá e rebocou o olho do cara e ele ficou curado? Querida, não quer dizer que eu vou rebocar seu olho, a miopia vai sair. Às vezes a gente faz um apego às narrativas de milagre na Bíblia, esperando que as coisas vão acontecer exatamente como aconteceram ali. Aí eu te pergunto, me mostra na Bíblia uma forma de milagre que se repetiu, a não ser, seja feito conforme a tua fé. Me mostra. Não tem. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos transferindo para um objeto a responsabilidade da minha fé. Sabe o que a Bíblia fala de fé? Está lá em Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que não se veem. É a convicção das coisas que se esperam. Você vira para mim e fala assim: pastor, nós estamos fomentando a fé das pessoas. Não, nós estamos fomentando a crendice. É isso que nós estamos alimentando quando fazemos isso. Porque a Bíblia me ensina, Jesus, os apóstolos andavam: você crê, creio, levanta e anda. Você crê, creio, está curado. Você crê, creio, está liberto. Não é toma aqui o seu patuá gospel, não. Ah, irmãos, e as coisas são tão absurdas. Ao invés da gente dobrar os joelhos e orar, a gente está levando vassoura ungida para casa. A gente está levando um lenço ungido para casa. Ao invés de escovar os dentes, passar um desodorante, eu estou levando a rosa ungida para achar o amor da minha vida. Não, às vezes dá um Colgate Total 12 aí, ó, um Rexona clínico, chupar uma balinha house, ó, a pessoa apaixona na hora. Não precisa de rosa ungida não, querido. Sabe o que é isso? Sincretismo. Nós estamos pegando isso de outras religiões e estamos colocando na nossa, em nome do sucesso, em nome do encher uma igreja, em nome do pragmatismo, do que está dando certo. Sabe uma coisa que eu fico vendo também nesse sincretismo? É que essas religiões nos ensinaram a manipular o sagrado. Através disso é como se eu controlasse Deus. Irmão, sabe o que eu estou vendo nesse sincretismo? É como se fizesse Deus de servo e nós de senhores. A fé que eu conheço não é uma fé que controla Deus. A fé que a Bíblia me ensina é uma fé que se submete a Deus. Eu não controlo Deus. Pela minha fé, eu me lanço ao controle de Deus. Eu sempre falo no seminário o seguinte, gente, se você perguntar para mim, qual é o maior exemplo de fé na Bíblia para o senhor, pastor, eu te respondo de bate-pronto. Sadraque, Mesaque e o ABD afrodescendente. Não pode falar Abidnego, não. Não, eu sou processado. Ainda mais que está filmando, hein? E Abidnego. Por que é o maior exemplo de fé para mim? Simples.
ou você se prostra, ou vira churrasco. Eu quero ver se o Deus de vocês vai livrá-los. Ô rei, deixa eu te dar uma ideia aqui, ó. Vou te mandar um papo reto, tá ligado? Seguinte, se Deus quiser, Ele livra. Se Deus não quiser, Ele não livra. Mas quem sou eu para fazer uma oração, para determinar o que Deus vai fazer na minha vida? A minha vida está nas mãos dEle, Ele tem o controle, eu não controlo Deus. Irmãos, assim, parece que através desses objetos, nós estamos manipulando Deus. Nós estamos manipulando forças espirituais. Não, querido. O nosso ponto de contato com Deus é a nossa fé. É um coração quebrantado diante dEle. Esse que é o nosso ponto de contato com Deus. Querido, isso não é só coisa da nova aliança, não. Olha lá, Salmo 51, Senhor, de sacrifícios tu não te agradas. Do contrário, eu te daria. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas nós estamos assimilando. Você quer ver outra coisa que nós assimilamos? Isso vem muito até do catolicismo. As personalidades mediadoras. O que é isso? O santo homem do Senhor. A santa mulher de Deus. Sabe uma coisa que eu falo muito no seminário também? A gente fala tanto mal dos católicos por causa dos santos. Sabe qual que é a diferença dos santos deles para os nossos? Que os nossos estão vivos. É a metralhadora de Jeová. Você viu a mesma coisa? Se fulano orar por mim, eu vou ser abençoado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pastor Ricardo, meu amigo. Honra, respeita, trabalha com esse homem, ora por ele, pela sua família, mas nunca idolatra esse homem. Nunca idolatra. Ele não é mediador entre você e Deus. 1 Timóteo 2,5, portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Gente, nós estamos falando assim, tem pastores hoje que são semideuses. Gente, nós somos mais chiques do que os católicos, nós temos mais de um papa. Nós temos gente que dita as regras da igreja e são inquestionáveis. A igreja parou de escutar a Bíblia para escutar determinados homens. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Atos 16, Paulo em Tessalônica. E prega, e o Jeová desenrola o manto, e é forte, é aquela coisa toda. Oh, glória a Deus, aleluia, em Tessalônica. Atos 17, Paulo está em Bereia. Paulo. Amém? É pastor Gustavo, não é Paulo. Paulo está pregando. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Espera aí, deixa eu ver. E diz a Bíblia que os de Bereia foram mais excelentes. Sabe por que eles foram mais excelentes? Porque eles conferiam o que estava sendo dito. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A nossa geração é uma geração que é pastoreada por pastores de YouTube. O cara está aqui e assiste vídeo de fulano e tudo que fulano fala, santo, santo, santo é o fulano. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos trazendo para a igreja uma visão sacerdotal que a igreja católica tinha lá na Idade Média, que é o sacerdote, o mediador. Irmãos, é um tanto que pastor ora por mim. Tem uns até que inova, pastor ora em mim. Como assim orar no você, velho? Pastor ora em mim. Tem gente que quando sai de casa pega a Bíblia e faz assim, tirar a poeira, porque não lê. Não lê. E essas pessoas são as que são enganadas. Irmãos, esses dias eu fui visitar uma mulher.
Eu cheguei lá, eu fiquei desesperado. Cheguei na casa dela, ela não é membro lá da igreja. Ela chegou assim, ó. Falou assim, pastor, não, graças a Deus eu consegui juntar R$ 1.500 para eu ir em tal lugar lá, que lá eu sei que eu vou ser curada. Irmãos, isso é sério? Olha o que é você não ser pastoreado, não estar firmado na palavra. Há um tempo atrás, lá na missão, final do culto, me chamaram, pastor, a santa está ali desesperada. Aí lá vou eu. Eu cheguei, a mulher estava em prantos. Falei, o que foi, minha santa? Ah, que eu fui numa campanha aí e tal, um conferencista. Jesus amado. Quando falou isso, eu já fiquei com o pé atrás. Vem lá do interior da Bahia, não sei o que, papapá, e ele fez um desafio lá na igreja. Ele fez o desafio de uma oferta de R$ 3.000. Quem tem até amanhã, aliás, a gente tem até amanhã para pagar. E ele falou que quem não pagar vai ficar paraplégico em cima da cama. Irmãos, dentro da igreja que se diz evangélica. E ele falou assim, olha pastor, estou até com essa pulseirinha amarrada no meu pulso. Ah, irmãos. Você já viu o profeta descer das tamancas? Pois é. Eu falei assim, me dá uma tesoura aí. O desespero dela não é que ela foi enganada, o desespero dela é que ela não tinha o dinheiro. Eu falei, me dá uma tesoura aí. Vou cortar essa pulseira agora. Irmãos, não é que eu fui cortar. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu vou ficar na cama. Eu falei assim, que caia sobre mim se isso for de Deus. Que isso aí é pilantragem. Isso não é de Deus. E cortei com muito custo, viu, irmão? Porque a Sandra não queria deixar cortar, não. Sabe o que é isso? É que nós não estamos firmados na palavra, nós estamos firmados em objetos. Nós estamos firmados. Sabe como que a gente resolve isso? Imagina que você está lá na sua casa e você tem um leão no seu quintal. E por causa desse leão você não consegue usufruir do seu quintal. E todo dia você pensa como matar esse leão. E você nunca descobre como matar esse leão. Enquanto você tenta descobrir como matá-lo, você o alimenta todo dia. Dá 10 quilos de carne para ele. Queridão, sabe como que a gente resolve isso? Não alimenta. A gente está pensando uma estratégia para a igreja largar isso. Sabe qual que é a estratégia? É largarmos isso. É voltarmos a nossa fé para as Escrituras. Nosso querido Lutero dizia, todo ensinamento que não está nas Escrituras, ainda que faça chover milagres todos os dias, deve ser deixado de lado. Deve ser desconsiderado. Outra coisa que nós estamos pegando desse sincretismo, as nossas experiências místicas, as nossas experiências religiosas, as nossas experiências com metafísico. Irmãos, quem aqui já ouviu falar de um sujeito chamado Fred Melo Paiva? Ninguém nunca ouviu? Ele é um cara, ele tem um programa no History que se chama O Infiltrado. Ele vai em vários universos, mágico, não sei o quê, político, esportista. Um dia ele fez o mundo dos evangélicos. Aí ele falou que ele queria abrir uma igreja. Aí tudo e tal, aquela coisa, só que ele tinha uma dificuldade, porque ele é ateu. E ele tentou uma igreja ou outra para ver se tinha uma experiência de fé. Aí ele falou assim, eu vou num terreiro. Eu vou num terreiro. Quem sabe lá não baixa um guia, um orixá e ele, não é que ele vai num terreiro de candomblé? Irmãos, ele já tinha visitado várias igrejas. Um ateu que disse, não sou eu que estou dizendo. Ele disse o seguinte, gente, para ser sincero, eu não vi diferença nenhuma entre o terreiro e muitas igrejas que eu visitei. Um ateu falando isso. Não sou eu, um pastor, um teólogo. Um ateu. Sabe por quê, irmãos? Você vai me desculpar.
Não, gente, pega o jeito daquele povo rodar assim pra você ver. Hã? Aqueles transes, aquele... Uh, uh, Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. 1 Coríntios 14, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Qual é o propósito disso? Pastor, mas tem revelação. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque fala Jesus, não é porque você sente um arrepio, não é porque você roda, não é porque você cai, que quer dizer que isso é de Deus. Te provo, Atos 16, Paulo, Lucas andando, Barnabé, e lá vem a santa atrás deles. Dai ouvido a esses homens, porque eles vos anunciam o caminho da salvação. Dai ouvido a esses homens, porque eles vos anunciam o caminho da salvação. Dai ouvidos a esses homens. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Uma hora, Paulo entrou no ministério e falou assim: sai dela, espírito de adivinhação. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que essa mulher estava falando de errado? Nada. Absolutamente nada. Não é porque você está sentindo arrepio. Não é porque você está sentindo calor. Não é porque você experimenta algo transcendente. Oh, que viagem, velho, muito doido. Que isso é de Deus, não. Porque o que é de Deus tem propósito. Mas nós estamos pegando essas experiências. Já vi um tanto de crente zen, velho. Você entra assim nas igrejas, você podia até entrar cantando assim: Aquário, Aquário, nova era, velho, uma viagem muito doida, hein? Onde que é esse chá que você tomou também? Irmãos, eu estou falando. Um dia eu vou pregar numa igreja. Cheguei lá, tudo tal, né? A coisa toda. Aí é aquela coisa que o pastor geralmente faz e deixa a gente sem graça e às vezes com raiva. Dá a mão pro seu irmão aí, vamos orar junto. Às vezes você não quer, velho. Você quer, né? Pastor, dá a mão aí, não sei o quê. Vamos fazer grupo de oração. Falei, vamos. Mas antes disso, a santa estava falando um negócio lá no culto e o cara estava lá atrás de mim assim. Gente, eu não ouvi o que a mulher estava falando. Estou falando diante de Deus. Eu não ouvi. Aí eu estou lá sentado, aquela coisa toda. E o santo lá. E de repente o santo entrou no mistério. Parece que passava uma corrente elétrica nele. Me dava cada cotovelada nas costas. Eu pensei assim, ele está me chamando para um MMA. Então vamos lá. Sabe o que eu quero dizer com isso? Pastor, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Concordo. Mas o que a Bíblia me ensina é que onde há o Espírito de Deus, aí há ordem, aí há propósito, aí há decência, aí há entendimento, aí há edificação, há crescimento espiritual. Não é só uma coisa, eu estou sentindo. Às vezes você até com fome, não sabe, filho. Vai ali fora, como um sanduíche ali, e passa. E por último, querido, sabe por que está entrando nas igrejas? Não é necessariamente de cunho religioso. É de cunho filosófico. Algo que se chama humanismo. O que é isso? É a fé na humanidade. É a fé na humanidade. Que o ser humano é bom. Que o ser humano, com as suas boas obras, ele pode chamar a atenção de Deus. Que esse pastor está entrando, não está não? A gente canta hoje como se a gente fosse a coisa mais valiosa do mundo. Somos não. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala, você tem muito valor, hein, querido? Você é precioso. Não somos. O que a Bíblia me ensina é que o ser humano não vale nada. Mas como diz Pedro, como diz Judas,
nós somos amados do Senhor. Sabe o que nós estamos fazendo, pastor Ricardo? Anexos à cruz. Anexos à graça de Deus. Em que sentido? Irmãos, quem aqui já ouviu falar daquela briga entre calvinistas e arminianos? Creio que a gente vai entrar no céu debatendo aquilo. Tá vendo? Você não perdeu a salvação não, hein? Não, você que perseverou, cara. Talvez ele vai entrar no céu brincando disso. Mas sabe o que eu fico vendo? É que a gente está colocando o ser humano num pedestal. Queridão, sabe o que é o Evangelho? Dr. Russell Shedd fala isso. O Evangelho, ele humilha o pecador e ele exalta o Salvador. Charles Spurgeon dizia, antes de você anunciar as boas novas da salvação, você tem que anunciar as más notícias da condenação. Nós estamos falando com o ser humano como se ele fosse a coisa mais legal do mundo. Mas nós não somos. Eu brinco que se Deus fosse cantar uma música pra gente, ele cantaria, você não vale nada, mas eu gosto de você. Amém. Eu vou falar. Mas de nós, você vale demais, hein? Você vale demais. Ei, sabe o que vale? O amor, a graça, a justiça de Deus. O preço pago não é o tanto que nós valemos, é o valor do amor de Deus por mim e por você. Mas não. Olha o preço que ele pagou por você, não é porque vale não. É porque ele nos amou. Ele nos amou. Veja com grande amor Cristo nos amou, pois morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Nós estamos colocando as pessoas na igreja e falando para elas que para ir para o céu basta ser bom. Querido, para ir para o céu, você tem que reconhecer que você é pecador, que você é miserável, que nós não valemos nada. Nós temos que reconhecer que há um só Senhor, soberano sobre nós, no nosso Salvador. Eu tenho que me prostrar diante da cruz de Cristo e ver que ali foram pagos os meus pecados, que ali estava a ira de Deus, que ali estava a justiça de Deus, mas que foi pago ali na cruz do Calvário. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 8:1, agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse humanismo está entrando na igreja. Irmão, vocês já viram as nossas músicas as músicas eu, Deus me dá, Deus isso. Queridão, não. Nós somos servos do Senhor. É o sincretismo que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos pegando esses elementos dessas religiões. Nós estamos pegando filosofias desse mundo e estamos chamando de evangelho. Mas não é isso o evangelho que a Bíblia nos ensina. E eu encerro fazendo novamente a leitura com vocês. 2 Pedro. Capítulo 2. Isso é mais sério do que a gente imagina. Diz, olha, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Queridão, uma das melhores professoras que nós temos é a história. A história nos ensina a vigiarmos mais. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. A igreja não está isenta disso. Ela não está. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras. Eles trabalham de forma sorrateira, mas o fim disso é a destruição. É por isso que tem tanta gente fraca espiritualmente. Tanta gente que se deixa levar por vento de doutrina. Mas o texto continua chegando
a negar o soberano que os resgatou. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos caminhando para sermos Laodiceia, uma igreja sem Jesus, uma igreja com Jesus na placa, uma igreja com Jesus no nome, mas uma igreja sem a pessoa de Jesus. Sabe o que é esse sincretismo? É negar Jesus. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos. Querido, volume, quantidade, não é sinônimo de verdade. É muita gente que se deixa enganar. E você vai me desculpar a sinceridade. Tem muita gente que quer ser enganada. Quer ser enganada. E o texto continua. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Irmãos, a igreja paga um preço muito caro por esses boca aberta aí, viu? Esses caras estão queimando o nosso fio. É por isso que a gente tem que lutar pela fé. É por isso que a gente tem que falar, não é todo mundo igual, não. Não é todo mundo farinha no mesmo saco, não. Aqui tem homens que não se prostraram. Aqui tem homens e mulheres de Deus que não se venderam. Não é todo mundo igual, não. E por causa dele será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça. Irmãos, sabe por que isso perpetua tanto? Porque isso dá dinheiro. Desculpa a sinceridade. Isso dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu falei não é de graça, não. Tudo isso é vendido. Ei, o mercado gospel hoje só perde para o mercado do sertanejo universitário. O mercado gospel, tá? Isso dá dinheiro. Isso é gente avarenta, cheia de cobiça, que quer explorar a mim e a você. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Isso não tem nada de Bíblia. Isso tem invenção humana. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles. E a sua destruição não tarda. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar uma hora. Eu admito, irmãos, que tem muita gente no meio disso que está enganado. Tem muita gente até tentando acertar. Mas vai chegar uma hora que não vai valer boa intenção. Vai valer é o que nós conhecemos e vivemos da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, tem um texto que me faz tremer as bases. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos os doentes. E Jesus vai virar e falar assim, aparta-te de mim porque eu não conheço. Irmãos, isso é característica de quem? De quem? De crente. De crente. Sabe qual que é o problema do sincretismo? É que ele tenta destruir a eficiência de Cristo. É como se precisasse de algo a mais. E ele tenta destruir a suficiência de Cristo. O cristianismo tem esses dois pilares. O sacrifício de Cristo foi, é e sempre será eficiente. E ele é suficiente. Coloque-se de pé, eu quero orar com você nessa noite. Irmãos, cabe a nós lutarmos pela nossa fé. Não é lutarmos xingando, não, irmãos. Sabe qual é a nossa maior revolução hoje? É ler a Bíblia. É estudar a palavra. São encontros como estes. É escola bíblica dominical. São joelhos dobrados. São corações quebrantados. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para falar, Deus tem misericórdia de mim.
Porque eu também posso errar. Eu não sou melhor do que os meus irmãos. Eu estou aqui nessa noite porque eu amo igreja. Eu amo igreja. Isso é uma coisa que eu amo igreja. E eu quero ver a igreja cada dia melhor. Eu quero me ver cada dia melhor. Feche seus olhos. Senhor, a igreja é tua. E eu quero te pedir perdão nessa noite por aquilo que nós temos feito com ela. Deus, que sejamos totalmente fundamentados na tua palavra, vivendo para o Senhor. Faz de nós, ó Deus, pessoas maduras na fé. Que não sejamos como crianças em Cristo, bebês espirituais que são levados por vento de doutrina. Que possamos ter discernimento para entendermos o que é de Deus e o que não é. Ah, Deus, não permita que sejamos convencidos pelo humanismo, que diz você é bom, você vale muito. Não. Nós somos amados do Senhor. E isso nos basta. Dê-nos, ó Deus, essa graça de vivermos segundo o teu querer. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém e vamos lutar pela nossa fé. No nome de Jesus Cristo. Quem foi abençoado essa noite aí? Quem foi muito abençoado? Eu quero te falar que começou domingo. Hoje é o segundo dia desse nosso seminário. Amanhã vai estar aqui conosco o pastor Zé Renato, que também é amigo nosso, amigo meu, do pastor Gustavo. Já esteve aqui conosco uma vez, o pastor Zé Renato. E ele amanhã vai estar falando aqui sobre as testemunhas de Jeová. Talvez você não saiba, não entenda muito bem do que se trata. Você diz, é irmão, é irmão. É todo mundo irmão, carrega a Bíblia no braço, anda de gravata, faz evangelismo na rua, é tudo igual. Eu quero te convidar, te convocar, te desafiar, dê aí o nome que você quiser, mas eu preciso de você aqui nos próximos dias. Domingo foi algo tremendo aqui. O meu sobrinho, o pastor Gustavo, o Renatinho, ele é estudante de biologia na Federal, e ele nos deu uma aula aqui sobre evidências da ressurreição de Jesus. Foi tremendo, foi tremendo. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E aí o Senhor hoje vem e fala aqui sobre sincretismo religioso. Nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos limpar. Nós precisamos tirar aquilo que está sendo peso morto para nós. E aí nós vamos dar sequência nesses dias próximos aqui. Amanhã, testemunhas de Jeová. Na sexta-feira, o pastor Zé Eugênio vai falar sobre os Mormons. No sábado, o pastor Luiz Moreno vai falar sobre os adventistas do sétimo dia. No domingo, às 10 horas da manhã, o pastor Rafael vai falar sobre satanismo e suas influências. E no domingo às 18 horas, encerrando, o pastor Cláudio Rosa vai falar sobre razões por que cremos. Querido, não tem como eu e você não crescermos depois de participar de um tempo desse, depois de ouvir uma palavra dessa. Depois de ouvir o que nós ouvimos domingo, ouvir o que ouvimos agora. Sinceramente, eu fico me colocando, pastor Gustavo, nas situações em que muitas vezes eu ouvi o pastor orando e logo depois eu ia lá e falava, pastor, você pode fazer uma oração por mim? Mas o pastor já tinha orado e eu ia lá e pedia a ele uma oração. Nós precisamos crescer. Irmão, seria muito mais fácil para mim como pastor, para o pastor Gustavo como pastor, para o pastor Rodrigo, como pastores, ter vocês na palma da mão, ter vocês dependentes da nossa oração, falar, olha, eu vou orar por você e você vai ser curado. Eu ouvi, pode sentar um minutinho. Eu uma vez ouvi o descalabre, pastor Gustavo, de uma pessoa que nós pedimos para ela orar por nós.
E quando nós pedimos essa pessoa para orar por nós, eu e a Cristina, ela falou, só um minutinho. E ela passou a mão no telefone, ligou para o pastor dela e falou, pastor, eu estou aqui com o irmão Ricardo e com a irmã Cristina, e eles me pediram uma oração. Eu queria saber do senhor se eu posso orar por eles. E o pastor do outro lado da linha respondeu, não, você não pode, porque Deus não está me autorizando a te liberar para orar por eles. E ela desligou o telefone e ela falou assim, pastor, me desculpa, mas o pastor não me autorizou a orar por vocês. As pessoas estão fazendo assim. Mas se a gente deixar, você vai cair na mão de pastor que vai querer te dominar a esse nível. Mas sabe quem tem que te dominar? O Espírito Santo do Senhor. É muito mais fácil para nós como pastores ter o rebanho comendo na mão da gente. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer o nosso rebanho crescendo. A gente quer o nosso rebanho correndo. A gente quer o nosso rebanho reproduzindo. A gente quer o nosso rebanho alimentado pelo Senhor, não dependendo das minhas mãos. É um pouco mais difícil pastorear um rebanho assim, mas eu quero te falar que vale muito mais a pena, e eu espero que o Senhor reconheça o nosso esforço. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta sobre o assunto que foi tratado agora para o pastor Gustavo? Tem? Chega aqui, Tatiana, para toda. Vem cá. Vem cá, vai ser legal. Vem aqui, sobe aqui, pastor. Boa noite, Igreja Paz. Ontem até estava conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E ela me fez essa pergunta. Ela perguntou se no meio evangélico a oração do Pai Nosso ela é aceitável, ou se ela tem alguma diferença porque ela é católica. E eu não soube responder essa pergunta para ela, então eu queria aproveitar a oportunidade para te fazer essa pergunta. Pessoal, geralmente a gente tem uma resistência com repetição por conta da reza, não é? Mas veja, a oração do Pai Nosso, eu nem posso dizer que ela é católica. Ela é de Cristo. Ela é ensinada pelo próprio Cristo. E na minha humilde opinião, obviamente não é todo culto, você vai chegar, aquela coisa toda, mas isso é bom, por exemplo, que faz uma ponte no momento ecumênico. Às vezes eu participo de momentos ecumênicos, assim, velórios, que tem lá um padre, ou que tem um outro líder religioso, formatura. A gente faz normalmente com o pessoal. Porque a gente tem que entender o seguinte, a questão com Deus não é uma repetição. É como eu repito. Por exemplo, eu preguei aqui 2 Pedro 2 e Judas 1-4. Quantos anos o Senhor permitir essa igreja aqui, os pastores aqui, podem pregar N vezes. Um dos cânticos que foi cantado aqui, esse Eu Te Busco, é um dos corinhos mais cantados na igreja há alguns anos. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu não vejo nenhuma dificuldade com isso. Entendeu? Mais alguém? Boa noite. O senhor estava falando sobre sincretismo religioso. Eu queria saber, existem muitas religiões, assim, muitas seitas também não. Muitas igrejas que têm esse sincretismo e a gente, como cristão, a gente vive relacionando com elas. E qual seria a melhor forma de abordar essas pessoas que estão presas a essa realidade? E como seria a melhor forma de tratar com elas, para poder ajudar elas a saírem da prisão? Porque eu acho que é uma função nossa, como pessoas que já estamos estudando sobre isso, ajudar outras pessoas a enxergarem a luz de Cristo também, a verdade. Então, seria uma pergunta interessante. Certo, muito boa pergunta, obrigado. A primeira orientação é o que não fazer. Essa seria a minha primeira orientação. Por exemplo, não falar mal da igreja. Não falar mal da igreja, nem do pastor. Porque geralmente essas igrejas, elas têm um cunho assim, quase que militar. Os membros, eles são militantes. Você falar mal
dessa igreja, da metodologia, do que é falado ali, é a mesma coisa que você falar mal da mãe dele. Você vai arrumar briga, resistência. Então, a primeira coisa, não falar mal. Segundo, toda oportunidade que você tiver, levar essa pessoa à reflexão. Em que sentido? Por que você faz isso? Eu faço muito isso com pessoas nesse caminho, e é interessante que eles não conseguem sustentar os seus porquês. Geralmente você vai ver porque o pastor mandou, porque o pastor falou. Então chama para reflexão. E a terceira coisa, nada melhor do que o nosso testemunho. Nada. Assim, viva de tal maneira que a sua vida seja convidativa a essa pessoa. Isso é tão bom quando as pessoas falam assim, não, mas eu era assim, mas eu vejo como você faz, como que isso acontece. Gente, é tão bom, lá na igreja mesmo, eu tive a oportunidade esses dias, de quebrar paradigmas do que é ser pastor. Porque para muita gente lá na região, pastor aqui, cara, não sei o quê, papapá, né? Eu chegava, eu brincava, eu falava de futebol. Às vezes, não, pastor falando de futebol é esse pastor misericórdia. Misericórdia é nada. Misericórdia é meu cruzeiro, que só está tomando tamancada. Mas falava, para você ter uma ideia, um dia, pastor, sexta-feira, 3 horas da tarde, eu saí para fazer uma panfletagem lá na região. 3 horas da tarde, uma lua, cara. Aí assim, eu lembro que eu passei perto de uma boca, passei assim, lá dentro eu estava orando, Senhor, guarda a minha vida, no nome de Jesus. Eu passei pelos carros, aí, velho, tranquilo, qual é? Né? Tentando dar uma de... Ô jovem, né? Aí eu passei por um cara assim, estava na porta de um bar, entreguei para ele. Ele falou assim, também sou crente. Trêbado, mas era crente. Eu falei, não, bacana, cara. Eu sou o pastor ali daquela igreja. Aí ele virou para mim assim, você, pastor, fazendo isso? Na cabeça dele, pastor não faz isso. Só prega. Eu falei, cara, vai lá um dia. Não, pastor, eu vou sim, então. Aí eu fui, no que eu voltei, ele virou para mim, pastor, cheguei. Aí 3:30 da tarde, eu entrei num boteco para conversar com o cara. Sabe o que o cara me perguntou? Sobre o dogma de Maria, o dogma de celibato. 3:30 da tarde, numa sexta-feira, eu no boteco, inclusive se alguém passou lá esse horário e me viu, tá? Tô explicando aqui. Você está vendo assim, o seu estilo de vida, ele é convidativo. Ele é convidativo. Então, não fale mal, chame a reflexão e viva de maneira que surpreenda essas pessoas. Temos tempo para mais uma, se alguém tiver. Vem cá direito. Tá igual altas horas aqui, né? Altas horas, né? Eu sou meio tímido para vir aqui, né? A paz do Senhor, irmãos. Eu sou meio tímido para vir aqui na frente, mas 2 situações que eu vivi com amizades. A primeira é um amigo meu que ele é da igreja metodista. Eu sempre, constantemente, né, tanto no WhatsApp quanto pessoalmente, eu cumprimento ele, eu saldo ele com a paz do Senhor e ele nunca responde. Aí eu fui, né, encontrar com ele pessoalmente outro dia, pegar uns acessórios de academia, uns negocinhos. Aí eu cumprimentei, Gustavo, a paz do Senhor. Porque às vezes eu falo a paz do Senhor ou graça e paz, mas eu prefiro falar a paz do Senhor. Eu estou desejando para ele a paz do Senhor. Aí não responde. Aí eu falei, Gustavo, me responde a pergunta que antes de eu ir embora. Por que toda vez que eu te cumprimento, eu te desejo a paz do Senhor Jesus, você nunca me respondeu, cara? Ele falou comigo assim. Aí eu perguntei, de qual igreja que você é? Porque ele até esteve num encontro de casais, né? Que eu abençoei ele num encontro de casais. Aí, na verdade, um irmão aqui da igreja, um casal de irmãos daqui da igreja, abençoou, né? E eu passei para ele a benção, né? Então, abençoamos. Então, ele foi e respondeu que a paz do Senhor já estava com ele. Então, ele não precisava de me responder. Aí, essa é uma questão. E a outra questão é que teve uma vez, né, pastor? Acho que foi aquela situação da academia, que o rapaz cumprimentou o outro, beleza? Você lembra que você contou?
Aí o outro chegou aqui, o irmão tá me cumprimentando, um cristão aqui me cumprimentando com beleza, não sei o que, você lembra? Eu fui cumprimentei uma ex-namorada, não é muito bom falar não, mas uma ex-namorada quando eu era do mundo. Quando eu era do mundo, eu era muito loucão, né? Graças a Deus. Mudei de vida, né? Graças a Deus, desci as águas. Então, o que acontece? Eu fui e dei a paz do Senhor para ela. Aí ela assustou, assim, olhou para mim e falou, o quê? Eu falei assim, a paz do Senhor Jesus, hein? Eu falei assim, a paz, ué, mas por que você está surpresa? Eu falei assim, mas você na igreja? Eu falei assim, por quê? Qual o problema? Deus me renovou, me lavou. Hoje eu sou um novo homem. Não passou na sua cabeça que um dia eu poderia, né? Deus podia me chamar para uma obra dele, não. Aí eu falei assim, não, nunca imaginei eu ser cristão, não sei o quê. E ela é da igreja. Mas ela me deu a paz assim, mas ficou perguntando. Eu falei assim, não, mas aí eu lembrei dessa questão, né? Eu falei assim, o pastor uma vez me falou, mas aí ela me falou o seguinte, você pode dar a paz do Senhor para uma pessoa não cristã e constranger ela. Como lidar nessa situação? Primeiro, essa situação do rapaz. E o segundo, essa outra questão, né? Obrigado pela pergunta. Obrigado também a querida ali, eu não agradecer, mas obrigado. Gente, é o seguinte. Toda igreja, ela tem o que a gente chama de manual prático. Você tem um manual doutrinário e o manual prático. Obrigado, querido. O pastor está me abençoando com o celular aqui. Um iPhone 10. Que esse, hein, que chique. Toda igreja tem esse manual prático. E dentro desse manual, até a maneira como você cumprimenta o seu irmão é direcionada ali. Por exemplo, geralmente eu cumprimento as pessoas graça e paz. Graça e paz, ou a paz do Senhor, não é? Aí, qual que seria meu ponto? Com o seu colega, não é um tipo de coisa, sinceramente, que, ao meu ver, vale debate. Vale sequer entrar nessa questão. Porque a pessoa, de fato, ela já tem a paz do Senhor. Não é? Mas isso é um cumprimento nosso. Como todos nós aqui já temos a paz do Senhor. Não sou eu quem te dou a paz do Senhor, quem te dá a paz do Senhor. O único que pode dar paz é Jesus. Isso é uma maneira de cumprimentar. Isso vai mudar de igreja para igreja. Assim, como isso não é uma questão fundamental para mim, o que eu faço? Se um cara me cumprimenta lá, paz somente, ou graça e paz, eu não vou chegar para o cara, a paz do Senhor. Eu chego, graça e paz. Você está vendo? É o princípio do ser servo um do outro. Não é? E no caso da sua ex-namorada aí, de fato é um negócio que eu não digo que constrange, mas gera um estranhamento. Gera um estranhamento. Agora, se a pessoa no primeiro momento se demonstrou constrangida, eu particularmente não falaria mais. Eu chegava aí, tranquilo? Boa noite? Tudo bem? Você não está sendo menos cristão por conta disso. Entendeu? Isso não me faz menos cristão. Então, com o cara lá não entra em debate. E se essa pessoa se sentiu constrangida, ofendida, ou seja lá o que for, parou. Você pode ver Paulo diante das autoridades, essas coisas. Paulo não cumprimentava ninguém. Ele tratava a pessoa pela posição dela. Não é? Então, boa noite. Deus abençoe.